Eu falo que foi onde eu aprendi tudo, assim, né? Já nos Travessos, já pra mim é uma faculdade, foi de música, né? De tudo, carreira, né? de tudo. Acho que na minha carreira, acho que foi mais, que a gente tem que pôr a mão na massa mesmo, né? Porque os Travessos tinham toda uma estrutura por trás. Mas na minha carreira era a gente, né? A gente tinha a F-Unit, a gente tinha, não dava certo os shows, a gente tinha que mandar a gente embora, diminuir a equipe, beleza, agora você é produtor. Era o que tinha pra gente fazer o trabalho acontecer. Exatamente. E foi assim que a gente aprendeu tudo que a gente faz hoje, de dominar nossa carreira. Eu fiz parte dos Travessos, como a gente falou. Lá eu fui músico, tava gravando back vocal pra um monte de gente na época também. E nesse meio tempo, eu sempre pensei em já ir lançando algumas músicas. Então assim, eu já estava produzindo algumas músicas, aí nesse meio tempo veio a música Pecado, que foi o primeiro lançamento nosso. Mas assim, sempre me dividindo, sabe? Nessa coisa de estar ali fazendo back, de estar sendo músico de outras bandas e tal. Mas assim, chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, sabe? De saber, até para focar mais no trabalho, porque é desgastante e leva tempo, né? A gente ficar viajando e fazendo outra carreira e tentando construir, mas assim, eu encontrei um momento certo, onde eu falei, agora eu já posso largar tudo e acreditar somente no Amsterdã. E aí a gente já começou, na verdade já tinha os amigos que já estavam ali comigo tocando, só que cada um deles também já tinha outros trampos e a gente usava o Amsterdã assim como um segundo plano, assim. Não era uma coisa que a gente podia levar como se fosse o principal objetivo ali, porque tinha os trabalhos, tinha as contas para pagar, que a gente tinha que trabalhar para poder fazer jus a isso. Mas assim, a gente já ia assim, formando um time ali, mesmo antes de fazer os lançamentos, assim, onde a gente fez a virada de chave. E foi assim que eu conheci o Fábio, o Bruno, junto com eles também tinha uma outra galera, só que a gente foi realmente afinando as coisas, assim, a ponto de ficar só nós três, assim. Foi muito massa, assim, porque a gente tinha uma banda que era tipo 15 pessoas, assim. A gente fazia shows com 2 back, 3 metais, 2 tecladistas, baixo, batera. Era uma galera, assim. E todo mundo tava ali porque gostava do som. Ninguém tava ali justamente só pelo dinheiro enfim, mas era uma coisa que a gente acreditava bastante, assim, que era uma coisa que a gente gostava. E aí, no decorrer de tudo isso, cada um foi seguindo seu caminho e quem ficou, assim, na parada foi os caras que correm comigo hoje, que é o Fábio, que é o Bruno. E foi assim que a gente virou a nossa chave para falar, agora a gente é Amsterdã. E quando a gente fez isso, que foi exatamente no álbum Na Nossa Sala, que as coisas começaram a mudar para nós, assim, que a gente começou a ser visto, ser mais respeitado e ter abertura, né? Nos lugares por onde a gente passava, cada vez mais as pessoas nos davam mais abertura, mas foi quando a gente decidiu mesmo. Quando deu para decidir, né? Porque até então não tinha como. Quando deu para decidir, a gente decidiu e foi aí que a gente conseguiu começar a trilhar esse trabalho que a gente está fazendo até hoje. Enquanto a gente estava produzindo um show assim para fazer a primeira apresentação do Amsterdã, eu lembro que a gente ensaiou praticamente um ano assim, dentro do estúdio. A gente tinha um estúdio que chamava F-Unit na época, que era uma produtora. E lá, tipo, dava 1h da manhã, depois que a gente fechava, encerrava o expediente de tudo que a produtora fazia, chegavam os meus amigos, que eram os meninos que tocavam comigo na época, e a gente ficava ensaiando a madrugada inteira, assim. Isso durou um ano, assim. A toda semana a gente levando aquilo a sério e fazendo nossos ensaios. Era um show totalmente... Era muito musical e tinha muitas convenções, então não era uma coisa tão simples de se fazer. E a gente gostava de colocar cada vez mais elementos para a coisa ficar enriquecida. Só sei que quando a gente foi fazer o primeiro show, e a gente chamou os amigos, era uma segunda-feira, porque como a gente trabalhava aos fins de semana com outras bandas, a gente só podia escolher a segunda-feira, assim, que não ia atrapalhar a nossa agenda. E eu lembro que eu chamei também todos os amigos, músicos e cantores que faziam parte daquela época, assim, e todos foram ali nos ver cantar. E quando a gente começou a tocar, tipo, foi uma coisa muito surpreendente, porque para nós já era de costume fazer o som que a gente fazia, porque a gente estava ali no estúdio fazendo aquilo há um ano.
Só que quando as pessoas viram, tipo, a gente fazendo um som totalmente autêntico, totalmente do jeito que Amsterdã é hoje, naquele primeiro momento foi impactante, assim. Quando a gente desceu do palco, todo mundo falou, meu Deus, que é isso que vocês fizeram? Que som é esse? Que onda black do Brasil que não tem? E era exatamente o que a gente fazia na época, a gente misturava muita coisa. E foi surpreendente, assim. Eu lembro que nem a gente esperava a receptividade que aquele show trouxe para nós. E ali as pessoas começaram a entender o que era exatamente o que a gente estava se propondo a fazer. Foi no primeiro show que a gente conseguiu isso. E aí é isso, né? A gente foi passando por várias fases, assim, até a gente chegar nesse trio aqui, que é nós três, que foi escolhido a dedo, assim, sabe? Acho que eles me escolheram e eu escolhi esses dois, assim. E falava alguma coisa também, né, foi gente? acontecendo, né? A gente se encontrou, né, eu acho, né? Tipo, muito tempo tocando junto, fazendo os trabalhos, e a nossa diversão, como você falou, era tocar, estar junto, reunir os amigos pra tocar o som que a gente gostava, né? Pô, demais. E aí foi natural isso. Vai, né? É o que fala, foi uma escolha mesmo. A gente falou, vamos fazer um som. E a gente foi se identificando. Eu lembro que quando o Bruno chegou, a gente tava numa fase de transição de uma troca de bateria e eu já tinha visto ele tocar com uma banda de rock, que já tinha passado pelo estúdio, né? E eu tinha visto ele tocava demais, mas era rock e tal. Aí os caras, não, tem um cara aqui que eu vou chamar e tal, e chamou. Quando eu entrei no estúdio, era ele. Eu falei, mas... Você me via lá direto e eu vi ele tocando rock. Eu falei, mas você toca rock? Você não é roqueiro? Eu falei assim, mas você não é roqueiro? Já, tipo, achando que ele não ia... Aí quando ele começou a fazer o nosso som, ele é multi-instrumentista, toca tudo, né? Aprendeu a tocar de tudo, né? Mas foi desse jeito, assim, tipo, porque eu já tinha visto ele tocar em outras paradas. E aí você vê, né, gente? Eu gostei tanto que estamos juntos até hoje, depois de 10 anos juntos. E o Fábio... Eu cheguei um pouquinho depois, né? Mas já ia no show, ia assistir, aprender. Os caras faziam um barulho na noite paulistana, assim, cabuloso. Era da igreja, né? Então sair era uma parada que eu fazia só pra ir nesse negócio pra vir aprender, assim. É muito louco. Além da atração trouxe o dia de hoje. É verdade, você ia pra curtir. Tanto que quando a gente cogitou a possibilidade, ele já sabia o repertório. Tinha CD de ensaio. Ficava em casa tocando assim, legal, né? E tinha isso, né? Os músicos pediam pra gente mandar o material pra poder tocar em cima e tal. Era uma... Tinha clique e tudo, né? Era pra nós músicos mesmo. Era pra nós. Vazava aí, ó. Era pra isso. E aí quando o Fábio chegou foi desse jeito, ele já sabia tudo, ele já acompanhava a gente já conhecia ele como espectador nosso e amigo, assim, porque todas as pessoas que frequentavam os nossos shows se tornavam nossos amigos porque eram, tipo, meio que fiéis, assim. É um rolê, né? Que tinha ali. Eram fiéis ao nosso som, assim. Então, tipo, quando a gente cogitou também a possibilidade do Fábio, então a gente já sabia quem era e ele já sabia tudo. Já tava na mão. Não, isso eu já sei. Já a gente, caramba, como assim? Ele, não, eu veio aqui, mas eu tô aprendendo a parada, já tô ganhando lá na frente, que bom. Eu disfarcei a naturalidade, mas tudo tá aqui. Venci. É muito legal, cara. É legal isso. E é de sentir, assim, que a gente tá aqui pelo que a gente quer, né? Assim, não é uma forçação. Não. É o que a gente quer mesmo, é uma escolha nossa. E tudo, né? Onde a gente tá hoje é o que a gente escolheu ontem. Então tá tudo do jeito que a gente sempre sonhou, assim. Cantar e fazer o som que a gente faz hoje. Amsterdã é o que a gente sonhou. O primeiro trabalho que a gente veio fazendo trabalhos, mas como você falou, a gente não tinha... Todo mundo tinha outros trabalhos, né? Ali era o nosso encontro, né? O Amsterdã era um encontro de amigos fazendo um som, desenvolvendo um som, cada um com a sua identidade ali. E aí chegou um momento que a gente falou, ou vai ou racha, né? E a gente falou, vai. E aí foi, eu acho que é onde a gente fez o álbum que virou a chave, assim, vamos dizer. Eu lembro eu lembro do momento, a gente dentro do carro, e era em frente à casa na nossa sala. Sim. Ah, verdade. Você lembra aquela chuva, tava uma chuva, a gente falou, tá, e aí, né? Nós três, como é que vai ser e tal? E foi em frente à casa que foi feito na nossa sala. Por isso que eu falo que na nossa sala é a representatividade, assim, do que a gente alcançou. Até porque a gente estava num momento que a gente colocava muitas coisas, assim, de sonoridade e tal. Quando a gente pensou em fazer esse álbum,
a gente pensou em enxugar tudo, assim. Foi a lapidação. Né? A gente falou, vamos enxugar a parada e passar tudo que a gente tem de conceito, mas dentro de um formato mais acústico. Isso fez com que as pessoas se aproximassem do nosso som. Porque era ali um violão mesmo, um piano acústico, você foi com uma percuteria. Uma percuteria. Baixo a gente quis fazer essa acústico, proposta de intimista, né? De Isso. trazer o pessoal pra perto, assim. Esse acústico, né? Ele de Foi fato ele que foi isso. traduziu, né, o que a gente tinha ali Sim. de essência. Eu e o Bruno que produzimos, as músicas são sempre autorais, assim, era o que a gente tinha para se fazer, a gente pegava tudo realmente e pensava em todas as etapas do projeto e chamava as pessoas que a gente acreditava que poderiam somar, amigos que a gente sabia que tocavam demais e tinha que estar naquele projeto. O Herbert, que é um tecladista que sempre fechou junto com a gente. Enfim, a Jama, né? A Jama, a Isa. Aquelas pessoas que estão ali são as pessoas que a gente escolheu para fazer aquele projeto que a gente sabia que ia realmente conseguir passar o que a gente queria, né? E a mesma vibe também, né, que a gente. Energia. Os mesmos sons, as mesmas ideias, né? E a gente gravou na nossa sala, depois a gente conseguiu fazer mais shows do que a gente fazia, né? Eu lembro que a gente fazia tipo um show por semana. E quando chegava. 4 shows no mês. 4 shows no mês, Nossa, estouramos. Estamos bem pra caramba quando fechava aí. E aí quando a gente lançou esse álbum na nossa sala, que a nossa agenda começou a ter muito pedido e a gente conseguir viajar ao Brasil, viajar para outros estados, a gente pensou em gravar um novo álbum. E a gente falou, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Você que teve a ideia, né, Fábio? A gente vai. Você falou, mano, e se a gente fosse pra Amsterdã, gravar em Amsterdã, que é o álbum Seja Bem-vinda? A gente, pô, mas será que a gente consegue ir pra Amsterdã e tal? Aí, enfim, a gente se organizou. Verdade. Fez as contas. E falou, dá. Eu acho que dá, Acho hein? que a gente consegue. Vamos nessa. E foi legal que a gente foi nós 3 e o câmera. Era pra ir mais gente, né? Era Deu pra ir ruim mais um aí. técnico de som e mais 2 técnicos. 2 né? técnicos. No um dia da engenheiro de viagem, áudio. o engenheiro de áudio descobriu que o passaporte estava vencido. No dia da viagem. Tipo, Imagina a o gente desespero. pagou tudo, tava tudo ok. Ele Nossa, falou, meu passaporte vencido. Quanto que eu quis enforcar ele. E né? a gente tava contando com a mala dele. Com a mala A dele, gente porque- dividiu os quilos. Os equipamentos que a gente tinha que levar. A gente levou tudo. Microfone, instrumento, placa de foi. som, computador, mesa. Levamos tudo pra fazer Foi acontecer muito mesmo. Tá, aí conseguimos viajar nós 4. Nós 3 como músicos, virando técnico de som e... Tem uma observação aí, foi o primeiro trabalho que nós fizemos só nós 3 tocando. Verdade, até Porque a porque gente- não tinha como né? levar a galera. A gente É. falou, não, acho que a gente consegue viajar para Amsterdã, só que aí vai ter que ser só nós 3 tocando. Verdade, foi ali que Foi os caras falaram, agora você vai ter que tocar esse piano só você. Eu falei, meu Deus do céu, foi aí mesmo. E é isso que a gente tem entre nós, assim, é um sempre motivando o outro a, vai, não, você consegue. O Fábio queria tocar o synth, não, tem que tocar o synth. metia a Eu lembro que cara. nesse álbum todo mundo tocou synth. Todo mundo, toquei Pode synth crer. também. A gente teve que se dobrar em várias mãos. E aí a gente foi pra Holanda gravar nosso segundo álbum, que veio Seja Bem-vinda, que é uma música que todo mundo não deixa de pedir pra nós nos shows. Lá tem qual também? Tem Seja Bem-vinda que a gente gravou. Calendário. Calendário também, que é uma música muito pedida. E aí mais um material, mais um conteúdo, que a gente sempre pensava dessa maneira, a gente precisa produzir músicas para as pessoas conhecerem cada vez mais a gente. Esse era o nosso objetivo que a gente trilhou e trilha até hoje, né? E depois disso a gente veio gravar os Esperis. Né? Foi depois de Seja Bem-vindo. Porque aí, na verdade, tem o Dudu Borges que entra nessa história, né? Essa transição aí. Porque passavam muitos músicos pelo estúdio do Dudu, pessoas que trabalhavam no ramo, e sempre falavam, mano, entrei no estúdio do Dudu, ele tava mostrando o seu som pra galera. E a gente não tinha relação nenhuma com ele, eu não conhecia, só com o nome dele de produtor musical e tal. Só que aí um dia tocou meu celular, e, poxa, aqui é a secretária do Dudu, e ele quer falar com você e tal. Eu falei, pô, da hora. Oi, Dudu, então, você não quer vir aqui no estúdio e tal? E eu já tinha ouvido falar que ele fazia isso com o nosso álbum, mostrava pra todo mundo. Quando eu sentei lá, ele falou, meu, o que vocês fazem no Brasil é único, é incrível, e eu quero estar junto na parada. Foi aí que ele entrou. Depois que a gente gravou na nossa sala, Seja Bem-vindo. Sim. Aí começou o projeto, né, dos Esperis. E aí a gente desenhou o projeto. Experimentar um monte de coisa que a gente tinha vontade. Abrir a mente, assim, pra ousar mesmo, foi nos Esperis, né?
que hoje a gente traz o nosso percussionista, que é o Carlos Café, que foi dessa gama aí da gente estar sempre experimentando. Pra reafirmar um lugar que a gente conquistou sem querer, né? Que é o mercado do samba e do pagode. Sem querer querendo, né? Sem querer querendo, né? Não, mas é normal, né? Fazer parte da é, sua vida também, é, já, né? Eu acho que é mais o fato das músicas, né? Que ficaram ali passando e permeando pelo pagode, onde meu irmão também já era do lance, eu também sempre vivi ali. Eu falo que, tipo, a parte black é dos caras e a parte do pagode é minha, assim. Não, essa é a junção do Mr. Dan, assim. Mas é isso, a gente sempre tem essa troca de vai e vem de sonoridade, assim, desse jeito. Eu aprendo muito com eles. E a gente aprende com você pra caramba. E a gente cresce juntos a cada dia, assim. Muito legal que vocês estão aqui hoje, tá? É isso. Seco mesmo, você pode... Conceitual, ó. Ó, tipo do nada, Porque você foda, massa, gostei. Tá não, então, esquece, é isso aí, pô, massa. Pode ir falando que depois... É que eu não esperava. Caralho, já estamos dentro da página, vivi dentro do negócio. Caiu assim, do nada, ele tava lá com o Rodriguinho, lá no quarto deles, com criança e tal, e aí apareceu aqui, foi foda.